Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, Boa então. noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, semana que vem é prova, né? Hoje é a última aula. Então, nós vamos fazer a avaliação dia 15, né? Que nós combinamos. É isso? Quinta-feira que vem. Certo, gente? Certo, é isso mesmo. Beleza. Bom, então eu coloquei lá no Moodle para vocês alguns vídeos sobre segurança, que é o último assunto que nós temos. E deixa eu só abrir aqui. Então, acho que é só isso que cai na prova, só segurança, tá? Aí eu pus os slides, já estão disponíveis também. Então, é baseado nos vídeos e nos slides, tá? Então, é só isso. Então, a avaliação fica sendo semana que vem sobre segurança e saúde. Eu acho que eu consigo dar aula hoje, tudo, vamos ver se a gente consegue. E aí, então, se a gente encerrar hoje, aí na semana que vem as aulas de segunda e de quarta fica para vocês terminarem as atividades ou então tirar alguma dúvida. E na quinta-feira a gente faz a avaliação e encerramos. Ok? Combinado? Combinado. Então, quinta é a última avaliação, né? Última Isso. atividade, tudo. Isso. E dia 15 eu acho que é o prazo final também que eu pus para as atividades, né? É. Acho que é tudo até o dia 15. Se vocês tiverem algum problema com prazo, eu consigo talvez até o dia 19, dia 20 no máximo, postergar alguma coisinha, mas se não, é dia 15 mesmo, porque eu tenho que corrigir tudo isso daí para fazer as notas de vocês, então vai ser bem puxado para mim aqui. Mas se vocês tiverem algum problema com o prazo, vocês me avisam. E aí, de repente, eu dou um jeito aqui de aumentar mais 1 ou 2 dias aí para vocês poderem entregar, para não ficar sem a atividade. Tá, ok? E a prova aí no dia 15 aí encerra. Minha apresentação. Ó. Ixi. Travou o negócio aqui. Peraí, meu slide travou aqui. Aí. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo, professor. Bom, então tá bom. Então, ó, segurança no trabalho. Então, aqui é bem rápido, tá? Bem simples, só algumas noções sobre segurança. Então, quando a gente fala de segurança, a gente já fala de acidente, né? Que é uma ação que sempre acontece no trabalho, que não é desejada. Então, quando a gente vai propor algum conhecimento sobre segurança, na verdade,
a gente vai propor ações para se evitar um acidente de trabalho. E aí, o que é um acidente de trabalho? Então, é um acontecimento imprevisto, né? Nunca o acidente vai ser previsto, né? Então, é sempre algo que acontece de uma forma sem saber, sem prever. É casual ou não, né? Ele pode acontecer em determinadas atitudes ou não. E é geralmente um acontecimento infeliz que pode resultar em alguma perda, algum dano, algum estrago, algum prejuízo, tá? Então, essa é a definição mais simples do acidente. Aí tem sobre a lei, né? A CLT, ela define acidente como é aquele que acontece pelo exercício do trabalho em uma empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Então, acidente é tudo aquilo que é um fato que acontece sem ter uma previsão, sem ter uma normalidade e que pode causar um dano tanto no funcionário quanto para a empresa, né? No funcionário, que é o maior foco, né? Geralmente o acidente do trabalho causa danos maiores às pessoas, então esse dano pode ser provisório ou pode ser permanente, e também pode ser a morte. Os acidentes, eles sempre têm causas, né? Causas definidas, sempre é possível prever as causas de um acidente. Então, sempre o acidente acontece por uma combinação de causas, que pode ser falha humana ou falha de algum tipo de material. Então, alguma não tomada de cuidado pelas pessoas ou então pelos equipamentos que não são adequados. Então, as causas do acidente podem envolver as pessoas, né? Então, aqui tem um exemplo de uma queimadura de terceiro grau. Os acidentes podem ser pelos equipamentos, né? Perdas ou danos aos equipamentos. Então, aqui o caso de um acidente com um equipamento e o dano foi no equipamento. Também pode ser um dano no material, né? No produto. E também pode ser no ambiente como um todo. Os fatores que causam os acidentes, então, podem ser pessoais ou podem ser do trabalho, né? Então, falta de conhecimento do funcionário ou a sua capacidade para o trabalho, uma movimentação incorreta ou insuficiente, problemas físicos, etc. Então, fatores das pessoas que podem causar os acidentes, as falhas humanas, e fatores do trabalho. Então, normas inadequadas, o projeto inadequado, né? A situação aonde está acontecendo o trabalho que não é adequado, uma operação que não é correta, normas inadequadas e um desgaste dos equipamentos. Então, causa imediata. O que é uma causa imediata? É um ato abaixo dos padrões, também conhecido como atos e condições inseguras, né? Então, é o ato inseguro. Então, aqui na foto dá para perceber o que é um ato inseguro, né? A pessoa organiza uma situação, né? Onde praticamente não existe nenhuma condição de segurança. E aí essa situação pode causar um acidente, é uma condição insegura. Isso aqui recebe o nome de um ato inseguro. O sintoma da causa imediata pode ser a existência de causas básicas que podem afetar a operação, tá? Então, tudo aquilo que não é adequado, que não oferece segurança ou que possibilita a condição de um acidente é um ato inseguro e é a causa dos acidentes. Então, ato inseguro é a violação de um procedimento de segurança, né? Então, aquilo que eu não faço o jeito correto para manter a segurança, então é um ato inseguro, pode ocasionar um acidente, e a condição insegura é a condição como um todo, né? Então, aspectos de máquinas, de equipamentos, de instalações, que no ambiente como um todo pode vir a causar um acidente. Então, uma máquina sem proteção, uma instalação perigosa ou uma situação
mal feita, né? Um layout errado, uma máquina que não está certo, materiais que não estão organizados de maneira correta. Então, transforma o ambiente numa condição insegura. Então, alguns atos inseguros, alguns exemplos: operar um equipamento sem ter autorização, não avisar ou se expor a um risco, sabendo que tem um risco, operar em velocidade inadequada, desligar os equipamentos de segurança, os dispositivos de segurança, né? Então, algumas máquinas têm proteções, a pessoa tira as proteções para poder trabalhar melhor, usar equipamentos que são defeituosos, equipamentos incorretos, não usar os EPIs, levantar peso incorretamente, enfim, são alguns exemplos de atos inseguros que podem causar acidentes. Então, o acidente de trabalho em si, depois que ele acontece, né, ele traz consequências. Essas consequências são tanto para a pessoa que foi acidentada, né, como no caso do trabalhador, que ele tem o sofrimento físico pelo acidente, a família desse trabalhador fica desamparada, e ele pode ter uma incapacidade para o trabalho, né, onde ele se sente incapaz. Então, além da pessoa que sofreu o acidente ter uma consequência do próprio acidente em si, né, dela sofrer aquele dano físico, aquela dor, aquela coisa toda que o acidente causou, também a família sofre essa consequência, porque esse trabalhador muitas vezes ele demora para voltar ao trabalho, ele fica afastado, né? E isso gera problemas de cuidados com essa pessoa, problemas financeiros, porque muitas vezes ele se afasta e ele passa a ser remunerado pelo INSS e não pela empresa mais, então ele acaba tendo problemas financeiros. E aí, numa situação mais grave, gera uma incapacidade para o trabalho e esse trabalhador ele fica impossibilitado de retornar. Para a sociedade também gera algumas consequências, como aumento de impostos, né? Porque muitas pessoas que não trabalham por causa de acidentes, eles são remunerados pelo INSS e aí para ter esses recursos ocasiona então aumento de impostos, né? São os impostos que fazem o pagamento desses amparos, aumento do custo de vida, perda de elementos produtivos. Então, uma pessoa que poderia estar trabalhando e produzindo, ela não está mais. Então, a sociedade como um todo tem essa perda e maior número de dependentes, né? As pessoas ficam dependendo somente desse amparo governamental, porque eles ficam impossibilitados de produzir. A empresa também perde, né? Porque ela perde tempo, perde produto, perde faturamento, ela perde equipamentos, ela perde o funcionário, né? A mão de obra que já é treinada, que já adaptada àquela situação, e aí ela tem que repor isso tudo, né? Os equipamentos que foram danificados tem que repor, então tem gastos, tem custos para essa normalização da situação como um todo, né? A empresa também tem dificuldades com o governo, porque ela é responsável pelos acidentes que acontecem, e tem gastos com serviços médicos, com compra de novos equipamentos, etc. Então, todos perdem com o acidente. O acidente ele sempre é danoso para todos os elos da sociedade. Os acidentes eles sempre acontecem baseados nos riscos ambientais. Os riscos ambientais são riscos que existem no ambiente de trabalho. E esses riscos, eles podem ser de várias maneiras, né? Eles podem ser riscos químicos, físicos ou biológicos, e eles podem ser riscos de acidentes iminentes, tá? Então, que nem eu falei, uma máquina sem proteção, ela oferece um risco de acidente. Então, é um risco ambiental. E assim por diante. Os riscos são classificados de acordo com a natureza, né? Então, existem os riscos químicos, físicos e biológicos. Então, por exemplo, o risco físico ruído, vibração, radiação, pressão, temperatura extrema, umidade, etc. Então, o que é ruído? Um ambiente onde tem muito barulho, né? Vibrações, máquinas muito barulhentas, muito que vibram, radiações são vapores, uma pressão de trabalho que é muito alta, né? Temperaturas são muito altas. Então, isso tudo são riscos físicos
E esses riscos podem causar acidentes. Os riscos químicos, ambientes onde tem a presença desses elementos químicos, né? Então, são poeiras, fumos, vapores, gases, de produtos químicos em gerais. Então, isso acontece em indústrias químicas, indústrias de fertilizantes, indústrias de plásticos, enfim, que trabalham com esses produtos químicos. O risco biológico é relacionado com vírus, bactérias, parasitas, fungos, né? Então, isso acontece em praticamente todas as empresas que têm algum tipo de micro-organismos, né? Então, por exemplo, aonde acontece descarte de efluentes das empresas ou descarte de resíduos, né, de sucatas, ou até mesmo o banheiro que é usado pelos funcionários, existe a presença desses micro-organismos e aí tem-se esse risco biológico de contrair, né, e sofrer as consequências de possíveis doenças ou infecções que esses agentes causam. Os riscos ergonômicos, que são relacionados com a postura, né, ou com a própria estrutura física do trabalhador. Então, quando eu realizo um trabalho que é muito pesado, ou quando tem uma postura incorreta, rotinas de trabalho que são monótonas, sempre com repetição, ou então um trabalho que é feito num ritmo muito excessivo, um trabalho noturno, a falta de treinamentos ou treinamentos inadequados também possibilitam esses riscos ergonômicos. E os riscos de acidente, propriamente dito, estão relacionados com máquinas, equipamentos, eletricidade, animais, iluminação que não é adequada, o arranjo das máquinas e dos equipamentos que não é adequado, incêndios ou explosões, máquinas e equipamentos que também não estão em condições ou então não têm proteção de partes móveis, de partes vibrantes, e aí podem causar acidentes. Então, todas essas situações são classificadas como os riscos do ambiente de trabalho, são os riscos ambientais. Então, um exemplo de agentes físicos, né, o ruído, as vibrações de máquinas, de químico. Então, os produtos químicos, produtos tóxicos, né, eles podem ser aspirados, ou então entrar pelo contato com a pele, ou então a pessoa pode engolir, né, acidentalmente esses produtos, então acaba tendo esse acidente com produtos químicos. Os agentes biológicos, né, como vírus, bactérias, então, no caso de hospitais, né, a coleta de lixo, restaurantes que existem dentro das empresas, tudo isso são fontes de riscos biológicos. Os riscos ergonômicos, né? Então a pessoa fica muito tempo numa posição, sentada numa postura inadequada, ou então transporta peso acima do permitido, acima do possível para a postura do corpo, podem causar algum tipo de acidente em relação a essa proporção da ergonomia. Riscos mecânicos, é isso. E o EPI. Os EPIs são equipamentos de proteção individual que é um tipo de equipamento que é usado para proteger o trabalhador dos acidentes e eles possibilitam a redução dos riscos ambientais. Então, o uso do EPI faz com que esses riscos ambientais sejam amenizados, né? E que as pessoas, os funcionários, não tenham um contato direto com esses riscos. Então, quando eu uso o EPI, eu me protejo desses riscos ambientais. E aí eu reduzo a possibilidade de um acidente, né? Então, o EPI é todo dispositivo de segurança para uso individual, destinado a proteger a integridade física do seu usuário, de modo a evitar lesões no exercício das funções, quando as medidas de ordem geral não oferecem completa proteção. Então, quando eu tenho um ambiente que existe algum tipo de risco ambiental, né, seja ele físico, químico, ergonômico, biológico ou de acidentes, e eu utilizo um EPI, o EPI diminui a possibilidade de acontecer um acidente, de acontecer uma lesão, né? EPI é equipamento de proteção individual, então é usado
por cada pessoa, né, para proteção individual dos funcionários. Então, existem EPIs de uso permanente e EPIs de uso temporário. Então, quando o funcionário atua num setor, sempre no mesmo setor, e que existe o risco ambiental permanentemente, ele tem que usar esse EPI durante todo o tempo que ele está trabalhando, né? E quando é temporário, é quando ele está num ambiente que não tem o risco por todo o tempo, e aí ele usa só em algum momento. Então, os principais EPIs são aqueles que protegem a cabeça, né? Então, capacetes, né? Que para impedir quedas de objetos, impactos de objetos sobre a cabeça, né? Ou então para calor. Também tem as toucas para proteger de respingos de origem térmica, de produtos químicos, né? Proteger do sol em ambientes abertos, ou então em ambientes de extremo calor, né? Então, tem-se as toucas, ou então contra impactos, contra a queda de objetos, ou contra o ataque de alguns objetos, né? Então, usa-se o capacete para proteger a cabeça. A proteção dos pés, né, dos membros inferiores, então, são as botas de cano longo, de PVC, né? E as botas de couro. Essas botas de couro podem ser comuns ou com biqueiras. Então, existem as botas de PVC, né, que são usadas em condições de locais úmidos, em umidade, muita umidade, ou então locais onde tem água mesmo, inundados, ou então onde tem produtos químicos, né, como ácidos, algum outro tipo de produto líquido, para proteger, então, os membros inferiores. E as botas de couro são para proteger os pés de quedas, né, de acidentes com quedas ou com contato com objetos que podem cair sobre o pé, ou então que pode bater, ou alguma coisa desse tipo, né, que pode cortar. Então, são usadas as botas de couro. E quando existe um alto risco de queda de produtos, né, de quaisquer que sejam, ou então que tenha um ambiente de corte, né, às vezes o funcionário está trabalhando com uma máquina cortante, então tem a possibilidade de cortar o pé, então usa-se a biqueira de aço que protege no caso de ter contato com lâminas, com objetos cortantes ou perfurantes. As proteções para os membros superiores, né, para as mãos, né? Então, as luvas são os mais adequados. Existem luvas de manga longa e de manga curta. Também tem cremes protetores, né? Onde trabalhadores que trabalham com óleos, com fluidos, usam essas luvas em forma de creme. E tem as outras luvas que são de PVC ou de couro. Então, são luvas, existem algumas que são de amianto, que protegem de altas temperaturas, de couro são as mais comuns, né, no caso de solda ou de algum outro componente, as luvas de PVC sem forro, as de borracha e as de pelica, que protegem contra perfurações. E essas de PVC em contato com produtos químicos ou alguma coisa assim. Também existe a luva de malha de aço, né, onde tem o perigo de corte, então isso é muito usado em açougue, né, em locais que a pessoa trabalha, frigoríficos, né, que a pessoa trabalha com faca, então é para proteger do risco de corte. Então, aqui alguns exemplos, né, de cortes, de defeitos, de acidentes nas mãos, né, bem bonita a imagem. Aqui queimadura no braço, corte do dedo, olha que bonito. Esmagamento, não estava com o EPI adequado. Proteção dos olhos e da face, então pode ser feito com óculos ou com viseiras. Então, tanto no caso de respingos de produtos, né, produtos químicos ou algum outro tipo de produto, como também de calor.
o protetor facial. Olha que bonito. Os respiradores, né, são equipamentos de proteção contra a inalação de poeiras, de fumos, de vapores. Então, é um tipo de EPI que protege o funcionário de aspirar, né, de respirar poeiras ou produtos químicos, alguma outra coisa assim, que possa danificar o sistema respiratório. Os protetores de ouvido, né, auriculares, que protegem contra altos ruídos, né, ambientes de alto ruído, de grande vibração. Então, existem os protetores tipo concha e os protetores auriculares internos. Os aventais, que protegem o tórax e o abdômen, né, principalmente de ambientes de alta temperatura, né, ou então também de produtos químicos. O cinturão e o dispositivo trava-queda, né, que impede a pessoa de queda. Então, isso é usado quando o funcionário trabalha em alturas, né, então ele usa esse cinturão para proteger ele numa possível queda de andaime, queda de telhado, essas coisas. Então, de torres, né? Então, usa-se esse cinturão que, no caso de acidente, ele fica amarrado, né? Ele fica pendurado. Então, aqui, ó, o funcionário não usou o cinto de segurança. Ele estava com o cinto de segurança, mas não usou adequadamente. Caiu do telhado. E além dos equipamentos de proteção individual, também existem os de proteção coletiva, que são equipamentos que protegem regiões da empresa, né, onde existe a movimentação de todas as pessoas. Então, são equipamentos que sinalizam e protegem todos os funcionários que estão naquele setor, né? Não é apenas individual, mas de proteção de todos. Então, cone de sinalização, fita, grade metálica, né, placas, etc., servem para proteger o ambiente de forma coletiva. Então, o uso adequado de EPCs e de EPIs reduzem praticamente totalmente, né, a forma de acidentes. Então, os equipamentos de proteção coletiva, eles protegem o ambiente e os EPIs individual protegem a pessoa dos acidentes. Então, aqui tem alguns exemplos de condições, né, que a pessoa apresenta uma postura assim, de extrema confiança, né, de que não vai acontecer nada e fica numa situação de grande risco de acidente, né? Então, tem a pessoa em altura, realizando a pintura, sem nenhum tipo de proteção, né? Sem cinturão, sem nada. Então, um deslize que ele tem aqui, ele cai e causa um acidente. Aqui também, né? A pessoa bem sem nenhum tipo de segurança na escada. Esse aqui não precisa nem falar nada, né? Vai de ponta cabeça para em cima do ar, sendo segurado pela outra pessoa, sem nenhum tipo de condição de segurança e fica totalmente exposto ao risco de acontecer um acidente. Bom, a legislação brasileira ela é muito ampla em relação ao escopo da segurança e saúde, né? Então, além de todas as leis que existem, as principais são as normas regulamentadoras. Existem várias normas, cada norma trata de um aspecto da segurança do trabalho. Então, norma 1 fala de geral, norma 2 inspeção, norma 4 sobre os serviços de segurança e medicina, norma 5 sobre a CIPA, norma 6 sobre a EPI. Então, todas essas normas, elas têm diretrizes e, e elas especificam, né, todos os detalhes de cada aspecto que ela trata. Então, por exemplo, a norma 5, ela fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que são as CIPAs. Então, a norma 5 vai tratar de tudo da CIPA, como que se faz a CIPA,
quem são as pessoas que participam, como que são escolhidos, o processo de eleição, o que a CIPA faz, enfim. Tá? A norma 6, os EPIs. Então, ela vai falar tudo sobre os EPIs, cada EPI para cada situação de risco, as obrigações da empresa em relação ao EPI, dos funcionários, enfim. Então, cada norma vai abordar um aspecto. Então, a norma 7, norma 8, tem 36 normas. Tá? Então, essa é a legislação mais completa que existe sobre segurança no trabalho, são as normas. Então, todas as empresas são obrigadas a cumprir essas normas, né, porque é uma legislação nacional, né, então abrange todos os aspectos do trabalho. E algumas normas que se destacam, né? Então, a norma 5, que é a CIPA, a norma 6, que é o IPI, e a norma 7 é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, a norma 7, ela determina todo o programa que a empresa precisa fazer em relação à saúde dos seus funcionários. Né? Isso é uma exigência do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, e todas as empresas têm que ter esse programa, elas têm que cumprir essa norma. Então, a norma 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores do PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Então, todas as empresas precisam ter esse programa, precisam fazer esse PCMSO. Isso é feito todo ano. Então, todos os trabalhadores têm que ter a sua saúde, o controle da sua saúde. Então, aqui tem algumas responsabilidades do empregador, que ele tem que fazer, né? Ele precisa fazer o PCMSO todo ano, ele tem que custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos do PCMSO. Então, é a empresa que indica o médico que vai fazer essa execução do PCMSO. Ele indica como que vai fazer, quais ações que são obrigatórias para cada empresa, porque o PCMSO ele é específico para cada tipo de empresa, né? Ele não é um padrão igual para todo mundo. Então, dependendo da forma, do setor, da atuação da organização, ela vai desenvolver o seu PCMSO. Então, o empregador é responsável por fazer todos esses aspectos. E aí o PCMSO ele exige, né, que todos os funcionários façam exames médicos, pelo menos uma vez por ano. Então, o exame admissional tem que ser feito no momento da admissão, né, então é solicitado esse exame, e o demissional, no caso da demissão. Quando a pessoa muda de função, ela precisa fazer o exame de novo, e quando ela sofre um acidente e retorna ao trabalho, no momento do retorno ao trabalho, ela tem que fazer o exame. E o exame periódico é quando a pessoa está em situação normal, está trabalhando, então uma vez por ano ela tem que fazer esse conjunto de exames periódicos. Todo ano todos os funcionários têm que fazer esse exame periódico. Uma outra norma é a norma 9, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse PPRA, junto com o PCMSO, são dois documentos que todas as empresas precisam ter, todas as empresas têm que fazer isso todo ano, tem que ser renovado, e são dois programas que caminham juntos. O PCMSO cuida da saúde dos funcionários, através das normas, daquelas coisas relacionadas com a saúde, e pelos exames médicos que são feitos. Aí cada categoria de função, né, de cargo, tem a sua lista de exames. Então, funcionários que são expostos a ruídos, eles têm que fazer, além dos exames de sangue comum, tem que fazer exames de audiometria. Funcionários que não têm exposição a ruídos fazem exames médicos, exames de sangue normais. Funcionários que são expostos a produtos químicos ou a algum tipo de contaminação biológica têm que fazer alguns tipos de exames
específicos para mostrar se existe contaminação desses produtos. E o PPRA ele vai tratar sobre os riscos ambientais, tá? Sobre os riscos que podem causar acidentes. Então, os empregadores são responsáveis por ter esse programa para prevenir esses riscos ambientais. É como se fosse um planejamento para prevenir os acidentes, né? A empresa faz um estudo e analisa os seus setores, os seus departamentos, como forma de prevenir que os acidentes aconteçam. Os riscos ambientais são todos aqueles agentes físicos, químicos e biológicos, que nós já falamos, e o PPRA vem como ser um estudo para prevenir esses riscos, né? Então, os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos biológicos. E aí o PPRA tem uma estrutura, ele é um planejamento anual, então todo ano tem que ser feito, onde se determina algumas metas, né? Então faz um estudo, se a empresa tem alto índice de acidentes, então ela define metas para a redução desses acidentes, faz um determinado cronograma, define as suas estratégias de ação, como que ela vai fazer ao longo do ano todo, tem que registrar isso tudo em documentos, e o PPRA tem que ser avaliado todo ano. O PPRA também tem que estar ligado sempre com a CIPA, né? Então, a CIPA participa da execução desse PPRA, e aí ele inclui algumas etapas, né? O reconhecimento dos riscos, então é esse planejamento de quais riscos que existem na empresa de acidentes, não só de acidentes, mas todos os riscos ambientais, definição de metas de controle, avaliação de riscos de cada trabalhador, de cada setor. Então, a empresa tem que fazer um estudo mesmo, mostrando nos seus setores quais são os riscos que existem, né? Não sei se vocês já perceberam que existem aqueles mapas de riscos em cada setor, onde mostram os riscos que existem, né? Então, você entra no almoxarifado, tem lá o mapa de riscos. Então, risco físico, risco químico, risco biológico. Todos os setores da empresa têm que ter esses mapas mostrando quais são os riscos que os trabalhadores, na hora que entram naquele ambiente, estão expostos. Também tem que no PPRA tem que ter as medidas de controle, né? O que a empresa faz, então, para controlar esses riscos, e aí o monitoramento e o registro das informações. Isso tem que ser tudo totalmente registrado em documentos, né? Arquivado pela empresa. Bom, uma outra norma é em relação ao combate aos incêndios. É um outro tipo de acidente, né, que pode acontecer, são os incêndios. Os incêndios, eles acontecem a principal causa do incêndio é o fogo. E o fogo não acontece do nada. O fogo é uma combinação de três componentes. Um combustível, uma fonte de calor e um comburente. Então, o combustível pode ser qualquer coisa que queime, né? Então, pode ser um líquido inflamável, né? Álcool, gasolina, um óleo, alguma coisa que se queime. Também pode ser algo sólido, né? Papel, madeira. O combustível também pode ser de origem elétrica, né? Um curto-circuito, alguma coisa desse tipo. Então, tudo isso é combustível. O comburente geralmente é o oxigênio, então precisa ter oxigênio para que o fogo aconteça, e uma fonte de calor. Tá? Então, pode ser um fósforo aceso, um cigarro aceso, uma coisa simples assim. Pode ser uma fonte maior, né? Pode ser um forno, pode ser um curto-circuito, uma situação de extremo calor, algumas regiões onde o sol no verão é muito alto, possibilita a ocorrência de incêndios.
Então tem que ter esses 3 componentes para acontecer fogo, tá? Se faltar um deles, o fogo acaba. Tem que ter um combustível, tem que ter um calor e tem que ter oxigênio. Os incêndios são classificados em classes, né? Então, classe A do incêndio são materiais sólidos e que queimam em superfície quanto em profundidade e que deixam resíduos. Então, aquele fogo que acontece de papel, madeira, tecido, esses são os fogos classe A, os incêndios classe A. Então, quando queima uma casa, quando queima um papel, quando queima madeira, quando queima, enfim, esses produtos sólidos, esse incêndio é incêndio de classe A. O incêndio de classe B são incêndios causados por combustíveis líquidos ou gasosos. Então, são incêndios causados por gasolina, óleo, verniz, qualquer produto químico que seja inflamável. Tá? São os incêndios classe B. E os incêndios classe C são aqueles causados por equipamentos elétricos. Tá? Então, geralmente, qualquer tipo de equipamento elétrico que gera um fogo por um curto-circuito ou por uma carga extrema e aí causa um incêndio, são os classe C. E o classe D são alguns materiais que têm a propriedade de queimar isoladamente, né? Então, alguns produtos químicos, eles têm essa capacidade, eles são chamados pirofóricos. Então, é o titânio, o magnésio, o zircônio, o potássio, o sódio. São elementos que eles queimam sozinhos, instantaneamente, e eles pegam fogo. Então, são os incêndios classe B. Então, para combater incêndios, a gente usa extintores, né? Então, existem alguns tipos de extintores. Os extintores de água, água pressurizada, extintores de gás carbônico, extintores de pó químico seco, extintor de pó químico seco especial e extintores de espuma. Então, aqui tem algum exemplo de extintores. Os menores, né, de 1 quilo, até os maiores, de 9 quilos. E aqui são as placas de identificação desses extintores. Então, a placa sempre vai ter a classe de fogo que o extintor atinge, né? Então, classe A, classe B e C, classe B ou C. O componente que existe dentro do extintor, né? Então, nesse caso, é água, aqui é pó químico, aqui é CO2. E aí, quais são os tipos de fogo que esse extintor combate? Madeira, papel, fibras, equipamentos elétricos, líquidos inflamáveis. Então, você tem que usar o extintor adequadamente, né? Se você tiver um fogo de classe B, equipamentos elétricos, ou líquido inflamável, B ou C, e você usar um extintor de água, não vai acontecer nada, não vai apagar esse fogo. Tá? Então, sempre que for usar o extintor, tem que tomar cuidado com essas orientações. Qual é a classe de fogo, qual é o material que está pegando fogo, e aí qual é o extintor que se usa. Então, aí é o rótulo, né, do extintor, além das placas, no rótulo do extintor também tem a designação, né, para uso em fogo B e C. Então, o B é líquido inflamável, o C é equipamento elétrico, e a composição do extintor é pó químico seco. Então, esse extintor é para esse tipo de fogo, né? Se estiver queimando madeira, esse extintor não vai apagar o fogo de madeira. Então, aqui outro exemplo, extintor de água para uso em fogo de classe A, né? Então, aqui está o exemplo, apaga de papel e de madeira, em líquidos inflamáveis proibido, líquidos equipamentos elétricos proibidos. Se você jogar o extintor de água no fogo de combustível, de líquidos inflamáveis, não vai acontecer nada, né? Então, cada extintor tem a sua designação. Aqui é um exemplo de como deve ser o uso do extintor, né? Sempre a pessoa tem que segurar o extintor com uma mão e com a outra mão direcionar até a base do fogo, sempre mantendo uma distância do fogo, né? Porque o fogo pode respingar, né? Ricochetear na pessoa.
Aqui é como que os extintores são formados, né? Ele tem um cilindro dentro dele e aí a parte onde está o produto que apaga o fogo. E a CAT? A CAT é um documento onde as empresas utilizam para fazer a comunicação do acidente. Então, sempre que acontecer um acidente na empresa, um acidente de trabalho, né, com algum tipo de trabalhador, a empresa precisa usar esse documento. Então, nessa CAT, são colocadas todas as informações da empresa, do funcionário, do acidente, e esse documento tem que ser entregue ao INSS para comunicar esse acidente. Todas as empresas são obrigadas a fazer o preenchimento da CAT de uma maneira a fazer o registro desse acidente. Sem a entrega da CAT, o funcionário ele fica desamparado pelo INSS. Né? Então, se ele sofreu um acidente, ele vai ter uma interrupção temporária do seu trabalho, ele vai precisar ficar afastado, sem a CAT, ele não consegue esse benefício, ele fica desamparado pelo INSS. Então, todo acidente tem que ser comunicado e é responsabilidade da empresa fazer esse preenchimento e essa entrega da CAT ao INSS. Isso. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Tudo certo, professor. Muito bem. Até que eu acabei cedo. Bom, então é isso. Então, a nossa prova é só sobre isso na semana que vem. Aí, segunda e quarta, vocês ficam livres para terminar as tarefas e a gente finaliza depois da prova. Ok? Bom, obrigado. Boa noite a todos. Bom final de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, professor. Até.